Bom dia, meus irmãos. Saudações em Cristo Jesus. Aproveitando essa oportunidade que Deus, em sua bondade, graça infinita, misericórdia, a nós concede mais um dia de vida e poder estar respirando, inalando o oxigênio da parte do grande Pai Celestial. Eu quero aproveitar esse dia para estar trazendo uma reflexão bíblica ao coração de todos que estarão tendo o privilégio, a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor, né? E a nossa reflexão bíblica deste dia, desta manhã, está inserido no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João. O capítulo é o de número 3 e o verso de número 16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então percebe que o amor de Deus é um amor imenso, imensurável, não tem como medir a largura, o comprimento, a profundidade. Tamanho é o amor de Deus, a ponto da própria Bíblia dizer que Deus amou o mundo. E esse tal é onde nós não conseguimos ter a dimensão certa da grandeza, da magnitude desse amor de Deus, a ponto de dar, de entregar o seu próprio Filho, o Filho unigênito, para que todos aquele que nele quem? Em Jesus crer, tenha a vida eterna. De repente, meu amigo, minha amiga, você está aí do outro lado, se sentindo mal amado, mal amada, sentimento de inferioridade, se sentindo inferiorizada com alguma coisa que o curso da vida lhe proporcionou. Mas eu venho nesta manhã dizer para você que Deus te ama, que há um propósito de Deus para com a sua vida. A bem da verdade é que às vezes nós não entendemos, não compreendemos e às vezes não temos noção, dimensão da grandeza desse amor de Deus para com a nossa vida. E aí de repente talvez você esteja até se perguntando: mas se Deus me ama, se o amor de Deus é tão grande assim, por que eu estou talvez passando por algumas intempéries da vida, enfrentando algumas adversidades, situações adversas, problemas, luta? Mas aí a gente precisa entender. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição, problemas, luta, e o fato da gente ter Jesus como Salvador da nossa alma, como amparo, como refúgio, como fortaleza e socorro presente na hora da angústia, isto não nos isenta de passar por dias de turbulência, por dias obscuros, por noites tristes, por dias difíceis. Mas o certo é que Deus amou esse mundo, o mundo corrompido, o mundo pecaminoso, e o amor de Deus foi demonstrado não só em palavra, mas em atitude, porque o verdadeiro amor não é demonstrado em palavras. O verdadeiro amor, ele é demonstrado em atitude. E Deus teve essa atitude, essa iniciativa de dar, de entregar
o seu único Filho, para que todos quanto nele crer não pereça. O desejo de Deus é nos proporcionar a vida eterna. A Bíblia diz que em nenhum outro nome é a salvação. A Bíblia diz que não existe nenhum outro nome que foi dado no céu ou na terra ou embaixo dela, pelas quais os homens venham ser salvos, a não ser pelo nome de Jesus. A salvação, ela está ligada na pessoa de Jesus. Não tem outro caminho, não tem outro meio, não tem outra alternativa, não tem outra opção, outro mecanismo. É somente na pessoa de Jesus. Jesus disse que se nós crermos nele, nós teremos a vida eterna. No livro de Jeremias, no capítulo 31, e o verso de número 3, Jeremias diz: de longe o Senhor me apareceu, dizendo: pois que com amor eterno te amei, também com benignidade te atraí. Foi com amor que nós chegamos até Deus. Foi com esse amor benigno que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Paulo, ele vai dizer na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 5 e o verso de número 17, disse que aqueles que estão em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O verso 18 ele diz: mas todas as coisas provêm de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Cristo e nos confiou o ministério da reconciliação. Após a queda do homem no jardim do Éden, o pecado então se estendeu, se alastrou, e o texto diz que por conta da queda de Adão, o Senhor lhes tirou do Éden. E agora, a única forma, o único meio, a única maneira dessa reconciliação ou de trazer a humanidade na presença de Deus, foi Deus entregar, dar o seu único Filho, unigênito, Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre os homens, e vimos a sua glória como a glória do Filho unigênito. Paulo vai dizer na sua epístola aos Filipenses que ele se despojou, desvaziou, despiu-se, deixou a natureza, aquela natureza de glória, a cobertura da glória, deixou as merilhas de anjos que o adoravam, o trono, e veio, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, a salvação não é meritocracia de ninguém. Nós não merecemos. A única coisa que nós merecíamos era a condenação eterna. Era isso que nós merecia, a condenação eterna. Mas Paulo vai dizer na sua epístola aos Romanos que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Mas ele disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, oferecida por quem? Por Cristo, por Jesus. Então não tem outra porta, não tem outro caminho, não tem outra pessoa. A salvação, ela está somente na pessoa de Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Ele. Não há como o homem chegar a Deus, ao céu, à eternidade, sem antes passar pela porta chamada Jesus. Jesus disse: eu sou a porta. Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu
do céu. Jesus disse: eu sou a fonte da água. Então, não existe outro caminho, não existe outro meio pelas quais o homem possa ser salvo ou alcançar a salvação ou a vida eterna, senão através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tem como fugir dessa grande verdade. A Bíblia diz que naquele dia todo joelho se dobrará, toda língua há de confessar que Ele é o Senhor para todo o sempre. Como diz Paulo em Filipenses, pelo que Deus o exaltou e deu-lhe um nome que está acima de todos os nomes, nos quais todos os joelhos se dobrarão e toda língua há de confessar que Ele é Senhor para todo o sempre. Jesus é o Senhor. Jesus, Ele é o Rei dos Reis. Jesus, Ele é o Filho do Deus vivo, o unigênito. Meu irmão, minha irmã, que talvez você esteja aí se batendo, se preocupada, sem direção, sem rumo, sem saber que decisão tomar, que caminho seguir, que porta entrar, a quem servir. Pois eu lhe apresento nesta manhã, Jesus, Ele é a esperança para a sua vida, para o seu coração que está turbado, machucado, ferido, sentimentos dilacerados por conta de lutas, problema e tantas outras coisas que o mundo aí fora ele proporciona para a humanidade. Nós vivemos em um mundo tenebroso. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. O diabo tem operado neste mundo, induzindo, enganando, ludibriando as pessoas, porque ele sabe que o fim dele está próximo e que ele não tem perdão. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que confessam e larga, alcança a misericórdia do Senhor nosso Deus. Deus te ama. Eu quero dizer para você que o amor de Deus por você é verdadeiro. O amor de Deus não é um amor fingido. O amor de Deus não é um amor interesseiro. O amor de Deus é o amor ágape. É um amor perfeito de Pai. O diabo tem operado neste mundo, induzindo, enganando, ludibriando as pessoas, porque ele sabe que o fim dele está próximo e que ele não tem perdão. Mas a Bíblia diz que todos aqueles que confessam e larga, alcança a misericórdia do Senhor nosso Deus. Deus te ama. Eu quero dizer para você que o amor de Deus por você é verdadeiro. O amor de Deus não é um amor fingido. O amor de Deus não é um amor interesseiro. O amor de Deus é o amor ágape. É um amor perfeito de Pai. Ele te ama. Ele não ama o pecado, mas Ele ama o pecador. E nada que você faça mudará o que Deus sente por você. Nada que você faça mudará o sentimento de Deus pela sua alma, pela sua vida, pois Ele quer transformar a sua vida. Ele quer te dar uma direção certa. Ele quer abençoar a sua casa, abençoar o seu lar, abençoar a sua família. Ele quer levantar a sua família, estruturar a sua família, erguer a sua família. A família tem sido alvo do diabo. Aonde o diabo tem mais investido é na destruição da família, separações, divórcios e tantas outras coisas, mortes, tragédias, né? É o diabo trabalhando, mas o Senhor nosso Deus, Ele quem constituiu a família. A família é a base da sociedade. A família foi constituição divina, é algo de Deus.
partiu de Deus. Então, que você possa refletir, que você possa pensar e ver que os dias vão se findando, os tempos vão passando, e isso vem trazendo a volta de Jesus, em vir buscar a igreja. Jesus vem buscar aqueles que são lavados, remidos no sangue do Cordeiro. A bem da verdade é que muitas das vezes algumas pessoas ignoram essa verdade que está escrita nas Escrituras Sagradas. E nós, como filhos de Deus, como servos de Deus, nós não podemos ser omissos a verdades que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia diz que quem crer e for batizado será salvo. E quem não crer, a Bíblia diz, não sou eu, já está condenada. A Bíblia diz lá em Apocalipse que aquele nome ou aqueles nomes que não forem naquele dia achado escrito no livro da vida, esses foram lançados para o lago de fogo, para a condenação eterna. E a Bíblia diz que ficarão de fora os mentirosos, adúlteros, ladrões, beberrões. Então, meu amigo, minha amiga, pense bem, você tem uma alma e Jesus quer salvar a sua alma. Jesus quer que você faça parte da igreja do arrebatamento e que você venha refletir e pensar bem onde é que você quer passar a eternidade. No céu, com Jesus, com Deus, com a igreja, ou no inferno, com o diabo e os seus demônios e os seus seguidores. Pense bem, reflita bem. Se você não é evangélico, ou quem sabe você tem afastado da igreja por alguma ocasião, algo que te entristeceu e você não teve força para prosseguir, para continuar, eu te convido a se levantar, a se erguer e retornar como o filho pródigo fez. Retornou à casa do pai. E o pai, como é pai, estava de braços abertos, esperando pelo filho, e fez uma festa, um banquete, festejou, porque o filho que estava morto reviveu. Que você possa voltar para os braços do Pai, que você possa voltar para a casa de Deus, que você possa retornar de volta à sua casa, à presença do Pai, à presença de Deus, porque Ele te ama e o amor de Deus, Ele é derramado em nossos corações. E como é bom a gente estar servindo ao Senhor nosso Deus. A nossa vida aqui é como a erva do campo, cedo brota e à tarde murcha. Hoje estamos aqui e amanhã já não estamos mais. Então pense bem que você tem uma alma e que um dia você há de prestar conta diante de Deus. A Bíblia diz que nós prestaremos conta diante dele. Tudo o que fizemos, tudo o que falamos e até do que nós não falamos. Que Deus abençoe você, aonde quer que você estiver, e que esse vídeo te alcançar, que você seja edificado, que você seja abençoado e que o Espírito Santo de Deus possa tocar profundamente no seu coração, abrir os seus olhos, desbloquear sua mente, desbloquear o seu coração de tudo aquilo que não é agradável aos olhos daquele que é santo, daquele que é puro, daquele que é perfeito, daquele que é bom, daquele que é maravilhoso, daquele que é conselheiro, Deus Pai, Príncipe da paz, Pai da eternidade. Deus te abençoe, um forte abraço.